Olá, eu sou Adriano Ackel, aluno do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza da Unirio e participo do Programa de Iniciação Científica do CBPF, orientado pelo professor Daniel Acosta. Nesta apresentação, nós vamos ver, dentre outras coisas, os resultados preliminares do estudo da influência do campo magnético e da luz monocromática no movimento das abelhas jataí. A Terra funciona como um enorme ímã mais ou menos regular ao longo do tempo geológico, e alguns estudos sugerem que vários organismos usam o campo geomagnético como uma ferramenta auxiliar para se orientarem nos processos migratórios de longa distância ou simplesmente para se localizarem no dia a dia, encontrarem suas casas e locais de alimentação. Insetos sociais, como as formigas, os cupins e as abelhas, também são sensíveis ao campo geomagnético. Todos eles parecem perceber a intensidade e a direção do campo e usam essa informação como um mapa confiável na navegação. São conhecidos dois mecanismos básicos responsáveis pela percepção do campo geomagnético pelos organismos. O primeiro usa nanopartículas magnéticas e é conhecido como hipótese ferromagnética, tendo como principal exemplo as bactérias magnetotáticas, que usam o alinhamento magnético como pista de movimentação. O segundo é mais complexo e envolve reações fotoquímicas associadas ao campo geomagnético, também conhecido como mecanismo dos pares radicais, que depende da presença de luz violeta, azul ou verde para ser bem sucedida, enquanto que as luzes amarela e vermelha impedem a percepção do campo geomagnético. No caso das aves migratórias, por exemplo, os receptores fotoquímicos localizados nos olhos são sensibilizados com a luz, gerando moléculas polarizadas na retina que interagem com o campo geomagnético. De modo bem grosseiro, é como dizer que esse mecanismo permitisse que as aves vejam o campo geomagnético. No caso das abelhas, um dos parâmetros mais importantes para a navegação é a posição do Sol. Porém, o Sol muda de posição a cada instante e nem sempre está visível no céu. Para isso, as abelhas usam outros mecanismos de orientação, como a luz ultravioleta, a memorização da topografia, da paisagem e também o campo magnético da Terra. Foi encontrado, por exemplo, material magnético no abdômen das abelhas da espécie Apis mellifera, e a detecção do campo geomagnético parece orientar a construção das colmeias dessa espécie. Num estudo feito com as abelhas Schwarziana quadripunctata, alterações controladas no campo magnético em laboratório não apresentaram efeito significativo na mudança da direção de voo na saída do ninho. Porém, num dia atípico não planejado, quando houve tempestade magnética, a resposta foi perceptível. Alguns estudos com abelhas demonstram que há relação entre a percepção do campo geomagnético e as tarefas do dia a dia desses insetos, ou seja, indicam que algumas espécies potencialmente fazem uso da magnetorrecepção. Em particular, o trabalho de Juliana Vale e do professor Daniel Acosta Ávalos, de 2020, que foi de grande valia para o nosso trabalho. Os estudos de Vale e Ávalos demonstraram que o ângulo de voo de saída do ninho das abelhas jataí foi afetada sobretudo verticalmente pela presença de perturbações magnéticas de até 80 microteslas, que é aproximadamente 4 vezes a intensidade do campo geomagnético no local. Esse trabalho serviu de ponto de partida para os nossos estudos, especialmente nas suas bases metodológicas. Porém, como poucos trabalhos analisam também o efeito da luz monocromática para tentar identificar se o mecanismo dos pares radicais poderia estar presente nessas abelhas, o nosso trabalho pretende estudar o comportamento das abelhas jataí na presença de distúrbios magnéticos e luminosos para tentar contribuir com o estado da arte. Em nosso trabalho, o ninho de jataís localizado no tronco de uma árvore numa rua de baixo movimento dentro da UFRJ, no campus da Praia Vermelha, no bairro da Urca, no Rio de Janeiro, foi sequencialmente filmado em julho de 2021, enquanto era submetido a perturbações magnéticas e luminosas. Os principais materiais usados no experimento foram uma filmadora com capacidade para filmar a 150 quadros por segundo, uma lanterna, papéis de celofane na cor vermelha e azul para filtrar a luz da lanterna, um pequeno tubo de plástico para acomodar os ímãs de neodímio cilíndrico, um ímã retangular de magnetita e os tripés para posicionar a filmadora e a lanterna. A filmadora ficou posicionada longitudinalmente a cerca de 1,5 m de distância e na mesma altura da saída do ninho, o qual foi enquadrado próximo ao meio da tela de filmagem.
A lanterna foi posicionada em frente ao ninho e na mesma altura, também com distância aproximadamente de 1,5 m e só foi ligada quando necessário. As filmagens seguiram uma sequência e foram enumeradas em 7 situações. Primeiro, sem nenhuma perturbação. Depois, com um pequeno tubo de plástico vazio localizado verticalmente logo abaixo da saída do ninho. Em seguida, com um tubo plástico contendo 6 ímãs de neodímio com o polo norte para cima. Depois, com um tubo plástico contendo os mesmos 6 ímãs, só que agora com o polo sul voltado para cima. Em quinto momento, com um tubo plástico com os 6 ímãs com o polo sul para cima e com a lanterna ligada com o filtro de celofane azul em frente à saída do ninho. Em seguida, com o mesmo tubo com os 6 ímãs com o polo sul para cima e a lanterna agora com o filtro vermelho em frente à saída do ninho. E por último, com o tubo plástico, os 6 ímãs com o polo sul voltado para cima e com a aproximação temporária de um ímã forte a poucos centímetros da saída do ninho. Antes de cada ato de 5 minutos de filmagem, eram guardados outros 5 minutos para a aclimatação à introdução de alguma perturbação, exceto na situação 7, onde o ímã forte foi posicionado por 2 minutos perto do ninho e logo após a sua retirada, a filmagem de 5 minutos foi iniciada. Os vídeos foram formatados na resolução de 856 por 480 pixels com o uso do software AVS Video Converter e as coordenadas das trajetórias de cada abelha em voo livre deixando o ninho, descartadas aquelas que se chocavam com outras abelhas no trajeto, foi registrada com o uso do software Imagey. Foi estabelecido um raio limite de 230 pixels a partir do ponto de decolagem na saída do ninho para a análise das coordenadas das abelhas. De posse das coordenadas, foram calculados a sinuosidade, velocidade média e a aceleração média de cada abelha. A sinuosidade foi calculada pela razão entre a distância total e a distância equivalente em linha reta do ponto de decolagem até o ponto onde a abelha se aproxima do raio limite de análise. A velocidade escalar foi calculada pela razão entre a distância total e o tempo de percurso na saída até o raio limite. E a aceleração média foi calculada pela razão entre a diferença das velocidades instantâneas final e inicial pelo tempo de deslocamento. Em seguida, com o software GraphPad Instant, foram feitas as comparações estatísticas. Foram aproximadamente 45.000 quadros analisados em cada um dos 7 vídeos e cerca de 190 abelhas registradas, deixando o ninho em voo livre em média. Nesse e nos próximos 2 slides, nós vamos apresentar as tabelas com os valores médios, desvios padrão, número mostral, valores mínimos e máximos, mediana e os resultados de normalidade de Kolmogorov-Smirnov calculados para as 7 condições analisadas. Esses dados serão apresentados bem rapidamente, pois não são o foco da nossa análise. Mas caso você queira ver com mais detalhes as tabelas, nós sugerimos que pare o vídeo para analisar com mais atenção. Nessa primeira tabela, nós temos os dados para a sinuosidade. Nesta segunda tabela, nós temos os dados para a velocidade escalar média, dada em pixels por segundo. E agora nós temos os dados da aceleração média, dada em pixels por segundo ao quadrado. Nas comparações estatísticas, foi considerado como hipótese nula que não há diferença estatística significativa entre as situações distintas, adotando um nível de significância com valor de p menor que 0,05 para a rejeição da hipótese nula. A primeira comparação feita foi entre as situações 1 e 2. Esta comparação visa identificar se a introdução do tubo de plástico vazio próximo à saída do ninho desempenhou alguma alteração de comportamento das abelhas. Em seguida, verificamos se a presença dos ímãs de neodímio dentro do tubo de plástico e a inversão da polaridade magnética desses ímãs, com norte para cima ou com sul para cima, provocaram mudanças nos parâmetros de análise. Para isso foram comparadas as situações 2 com 3, 2 com 4 e 3 com 4. Para as comparações seguintes, foi adotado como padrão a presença do tubo de plástico contendo os ímãs com polaridade sul para cima, com o intuito de verificar se o uso da luz azul, da luz vermelha ou a aproximação do ímã forte na saída do ninho resultavam em alterações de movimento. Para tanto, foram comparadas as situações 4 com 5, 4 com 6, 5 com 6 e 4 com 7. Nessa tabela, vemos os resultados dos testes estatísticos de comparação para a sinuosidade,
onde podemos identificar que não houve diferença estatística significativa nos dados quando introduzimos o tubo de plástico vazio, mas houve diferença quando os ímãs de neodímio foram introduzidos no tubo, independente da polaridade. Outra comparação que chama atenção para esse parâmetro é que o uso das luzes azuis e vermelhas, situações 5 e 6 respectivamente, também encontramos diferença estatística. No caso da velocidade, como mostra essa tabela, as luzes azuis e vermelha não apresentaram diferença significativa, porém a presença dos ímãs, tanto de neodímio como no ímã forte, demonstraram alguma influência no movimento. Para aceleração, a presença dos ímãs de neodímio com polaridade norte para cima não representou diferença estatística no comportamento das abelhas em relação ao tubo de plástico vazio. Porém, com a polaridade sul para cima, nós encontramos essa mudança, assim como no caso da aproximação do ímã forte. A luz azul não produziu mudança estatística, porém a presença de luz vermelha nós temos um comportamento distinto com tendência à diferença. Em um grupo de indivíduos biológicos, o comportamento individual é diversificado por natureza, uma vez que cada indivíduo toma suas próprias decisões, mesmo que estejam inseridos em um contexto no qual as tarefas são mais ou menos definidas. Além disso, vários estímulos simultâneos corroboram para traçar o deslocamento de cada indivíduo, especialmente quando estamos falando de estudos em campo, onde o controle de fatores externos é limitado. No caso especial de organismos que possuem a capacidade de voar, como as abelhas, por exemplo, a trajetória é predominantemente tridimensional, o que torna ainda mais difícil encontrar padrões delimitados no movimento de um enxame. Mesmo assim, nos nossos estudos com as abelhas jataí, notamos que a perturbação magnética, seja pela presença dos ímãs de neodímio ou pelo uso de ímã forte, exerceu algumas mudanças comportamentais no grupo. Isso poderia estar associado com uma interferência no mecanismo de detecção do campo magnético suportado pela hipótese ferromagnética. Em relação à presença das luzes azul e vermelha, os testes estatísticos não deixaram claro se houve mudança significativa no comportamento, uma vez que a velocidade não apresentou alteração significativa, enquanto que a sinuosidade e a aceleração média aparentemente apresentaram alguma tendência de diferenciação, especialmente com o caso do uso da luz vermelha. Essas diferenças poderiam estar associadas ao mecanismo dos pares radicais. Aqui estão as principais referências que nós usamos nesse trabalho. E muito obrigado pela atenção.